Obrigado. Ok. Obrigado, Jorge. Eu queria só, inclusive, que o Bruno e o Ezequiel, pelo que eu entendi, pelo que o Bruno falou que os pequenos construtores constroem aleatoriamente, desobedecendo o plano diretor de cada cidade. Eu acho que, eu queria que fosse explicado melhor isso, porque quando eu entendo, quando o pequeno construtor começa uma casa, ele tem um alvará da prefeitura para construir. Então, eu acho que não é... Eu não sei se eu não entendi direito ou se tem uma questão, porque eu acho assim, o plano... E nós estamos falando da maior parte dos pequenos construtores constroem lotes que já estão dentro de situações habitadas. Então, você tem uma rua inteira, tem 3 ou 4 lotes que não foram construídos, ele vai lá, compra aquele lote que já está numa área habitada, dentro do plano diretor. Porque, assim, é importante a gente discutir o que é conceito. O que é conceito ideal de cidade. E aí, se você botasse aqui 20 arquitetos urbanistas, cada um ia ter uma concepção de plano diretor diferenciada. Tem um que é adensamento, tem um que é mais horizontal, tem um que define shopping nas pontas da cidade, tem outro que detesta shopping, não quer, tem outro que quer valorizar o centro. Então, cada um vai ter um conceito. Se o cabo estiver inspirado em Barcelona, por exemplo, ele vai ter uma perspectiva. Se o cabo estiver inspirado em Las Vegas, vai ter outra perspectiva. Então, essas coisas é importante para a gente entender que uma coisa é o conceito, outra coisa é a realidade concreta, como ela se dá e como é que a gente faz a interferência na sociedade. Isso é uma coisa muito importante entre o controle externo e as políticas públicas, porque o controle externo ele tem um conceito que ele trabalha, que é ideal. Então, eu inclusive, entendo que nós temos que fazer um esforço nesse país para construir plano diretor nos pequenos e médios municípios. E eu estou defendendo mais ainda. O que é que eu estou defendendo? Que esse é o grande dilema que surgiu na Constituição de 88. Como é que você faz processos e planos ascendentes no país? Porque nós somos o único país do mundo que tem a descentralização política, administrativa e financeira para os municípios. A Europa inteira, ou os países são unitários, ou eles são confederados. Por exemplo, nenhum município da Europa municipaliza a saúde. O Brasil é o único país do mundo que municipalizou a saúde. E nós somos o único que o município é um ente. Nos Estados Unidos, você tem a cidade e você tem um condado. Eles têm o que é a área cinzenta entre o condado e a cidade e tal. A França é um estado unitário. Então, em qualquer canto da França é o governo francês. A descentralização lá é administrativa e financeira, não é política. Nós estamos falando de 5.570 municípios que têm a autonomia política para qualquer coisa. Mas você tem que resguardar, dentro da própria Constituição brasileira, a colaboração técnica e financeira com os estados e a União. Por quê? Porque nenhum município faz política habitacional sem a Caixa Econômica, sem o Ministério da Cidade. E nenhum estado faz política habitacional. E o Ministério da Cidade também não executa nada. Ele, do ponto de vista direto, quem vai estar executando é a Caixa, as construtoras, dentro do território dos municípios. Então, esse alinhamento, do ponto de vista da infraestrutura estratégica, nós temos que pensar e ter humildade para entender que está longe de estar acontecendo. Porque senão você está cobrando uma realidade que ela não existe, aí não bate. Aí eu vou ter uma máscara, aqui muito perfeita para fazer o controle, mas não bate com a realidade. Então, eu posso ter aí, até um livro recente que o Napoleão, o ministro do STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia, publicou normose, né, que é a doença da norma. Senão eu vou para a controlose, né, que é a doença do controle. Então eu vou para a normose, que é a doença da norma. E aí não bate, aí eu termino, em vez de ajudar, prejudicar a sociedade. Então, assim, eu queria que a gente pensasse um pouco isso, para entender, separar o que é o ideal que nós estamos trabalhando, o que é o real e como é que a gente medir as duas coisas para elas acontecerem, né? Uma vez que essas coisas estão dispersas, elas não estão dentro de unificação. Então, eu vou passar, feito essa provocação para vocês, falar para o André, depois passar para a Carmen, depois